Olá! Hoje eu vou trazer para vocês a aula que eu tive a oportunidade de dar agora no nosso congresso do Trocando Ideias, que foi nesse mês de junho de 2024. E lá eu pude falar sobre o rastreio de ISTs, quando e como realizar. Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer para vocês algumas situações que eu queria que vocês pensassem se vocês rastreariam uma IST nestes cenários. Então, no primeiro caso, todos os casos reais, essa paciente lá em 2021, ela tinha 28 anos e, na verdade, ela veio uma queixa de candidíase há 2 meses. Referia um corrimento frequente anormal e que melhorava parcialmente ali com um tratamento antifúngico. Bom, na sua história sexual, ela relatava um parceiro fixo há 10 anos, fazia uso de contracepção hormonal e ao longo da vida referia 3 parcerias. E aí? Pensaríamos em IST para ela? Ela, no exame físico, ela tinha um colo uterino friável e no toque também tinha já dor à mobilização do colo uterino e do útero, ou seja, ela tinha sinais já de doença inflamatória pélvica. Então, sim, apesar de um parceiro fixo há 10 anos, essa paciente clinicamente poderia ter uma IST. Fizemos a pesquisa e tínhamos lá o gonococo. Neste outro caso, uma paciente de 20 anos, com bom nível socioeconômico, que não tem parceiro fixo, na época não usava preservativos e já relatava uma cervicite por clamídia em 2019. O exame físico dela era completamente normal. Será que a gente pensaria em ST para ela? E pensamos sim, e lá encontramos clamídia e gonococo. No ano seguinte, ela vem para um controle de cura, mantém o hábito de nova parceria, sem preservativo, mais uma vez exame físico completamente normal, dessa vez as bactérias foram negativas. Neste outro caso, uma paciente de 25 anos, que tem um parceiro fixo há 6 meses, eventualmente não usa preservativos e referia uma relação sexual há 10 dias sem preservativos. Observou um tempo depois o surgimento de uma lesão dolorosa, ela disse que era no períneo, e quando examinamos, eu percebi 2 úlceras rasas, bem dolorosas, com margens bem definidas, um fundo sujo, tanto no períneo quanto no sulco interlabial esquerdo. E aí, pensaríamos em IST? Eu pensei e quis fazer o diagnóstico diferencial entre herpes e cancro mole, 2 ISTs que podem cursar com úlceras dolorosas, o cancro mole geralmente úlceras mais profundas, e para ela veio positivo para o herpes tipo 1, que antigamente se achava que era causador do herpes oral, e o tipo 2, o genital. Agora se sabe que tanto faz um ou outro pode causar lesão, tanto oral quanto genital. Nesse último caso recente, uma paciente de 27 anos, que ela atribui ao fato de ter feito uma depilação a laser e um tempo depois começa com desconforto vulvar, vai na emergência, faz um diagnóstico de bartolinite, pouco tempo depois ela começa com quadro de disúria e pouco tempo depois desconforto pélvico. Uma paciente que sempre usa preservativos em suas relações sexuais e que nos últimos 3 meses tinha tido apenas uma relação sexual. E aí, será que a gente pensaria em ST? E nesse caso, a gente estava no meio do feriado, nós estávamos em contato por telefone, ela fez exames na emergência, que viu um exame de urina que tinha um aumento de leucócitos, mas não identificava micro-organismos naquele meio de cultura específico. E aí, mais uma vez, será que a gente pensaria em ST para ela? E por conta desses dados clínicos, de bartolinite, uretrite, dor pélvica, eu pensei e pedi para ela colher uma urina para pesquisar IST e lá encontramos o gonococo.
E quando ela pôde vir ser examinada, ela tinha sim sinais clínicos também de doença inflamatória pélvica. Ou seja, a IST, gente, é absurdamente comum. Então, segundo dados da OMS, mais de 1 milhão de casos são diagnosticados dia após dia. Então, temos que pensar muito mais do que talvez a gente esteja pensando em IST. Esses são os principais documentos que norteiam o estudo e a conduta para IST, tanto do CDC americano, temos também o protocolo do Ministério da Saúde, atualizado em 2022. Então, além da pergunta quando, eu acrescentaria a pergunta em quem. E será que a IST tem uma cara específica? Eu mostrei para vocês cenários em que talvez a gente não pensasse em IST, em rastrear. Mas a gente tem que refletir sobre tudo isso, né? Porque a IST, a infecção sexualmente transmissível, ela não tem uma cara específica só de um determinado grupo social, cor, gênero, nada disso. Então a gente tem que sim pensar com mais frequência nas pessoas que têm vida sexual e ponto, sem nenhum preconceito. Então, algumas situações específicas para rastreio, né? Quando a gente fala em rastreio, é uma prevenção secundária, ou seja, eu quero fazer o diagnóstico precoce para evitar as complicações, evitar as sequelas, a morbidade. E para as gestantes, o CDC indica não somente as sorologias super importantes no início e final da gestação, mas também o rastreio da clamídia ou gonococo. Na primeira consulta de todas as gestantes com menos de 25 anos, ou mais se você identificar um risco aumentado para IST. Por exemplo, ela teve uma nova parceria ao longo da gestação, ela teve a parceria com algum diagnóstico de IST, e se essa gestante mantiver esse fator de risco, lá para o 3º trimestre, você deve também retestá-la para evitar as complicações neonatais. Para outras ISTs, como tricomonias ou herpes, de rotina não há indicação de rastreio. O que o protocolo do Ministério da Saúde fala? Para as gestantes, basicamente, as sorologias de forma semelhante ao CDC, e para a clamídia gonococo, observem, eles recomendam sim esse rastreio na primeira consulta. Para as gestantes, eles colocam com menos de 30 anos. E mais para frente, a gente vai ver como fazer. Para os adolescentes, né? Para as adolescentes, o CDC, ele recomenda que todo ano as meninas sexualmente ativas, elas devem fazer o rastreio de clamídia gonococo. Com essa estratégia, eles conseguiram reduzir em até 25% a ocorrência da doença inflamatória pélvica e, obviamente, todas as suas sequelas e complicações, dor pélvica crônica, gestações ectópicas, infertilidade tubária. Outras ISTs eles não recomendam de rotina e você vai ter que ali avaliar cada caso. O Ministério da Saúde, ele coloca para adolescentes e jovens com menos de 30 anos, adultos jovens, que tenham a vida sexual ativa, sem preservativos, as sorologias anualmente. E a clamídia e o gonococo fica ali em aberto, e ele deixa ali meio aberto para avaliar de acordo com práticas sexuais, enfim, acho que ficou muito ali solto isso. E na população geral, o CDC fala que qualquer pessoa, né, que venha procurar uma avaliação para IST, ou que pelo menos uma vez na vida a gente faça um teste de HIV. Para a clamídia e gonococo, eu já falei, acima de 25 anos, se tiver um risco aumentado, como uma nova parceria, isso vai ser super frequente, né? Quantas vezes a gente não vai se deparar com uma pessoa com mais de 25 anos que teve uma troca de parceria? E quantas vezes a gente não vai esquecer de fazer esse rastreio? A tricomoníase, a princípio, ela não é recomendada de rotina, o seu rastreio, mas observem que eles botam para considerar o rastreio anual em alguns cenários. Por exemplo, uma pessoa com história de IST. Quantas vezes a gente não deu um diagnóstico de uma infecção por HPV e esqueceu de rastrear a tricomoníase, por exemplo?
Então, aqui é uma outra situação que a gente deve lembrar. O Mycoplasma genitalium, para quem quiser ver com mais detalhes, isso foi assunto de uma outra aula que, por acaso, eu dei no congresso do ano passado. Essa aula também está disponível aqui no YouTube. E, basicamente, não é recomendado rastrear de rotina. Podemos pensar em alguns casos de cervicites mais refratárias ao tratamento, doença inflamatória pélvica também mais difíceis de tratar, mas de modo geral, de rotina, não há indicação de rastreio. E o herpes também não é indicado rastrear de rotina, é uma infecção viral absurdamente comum na população e a maioria das pessoas vai ser assintomática. E o Ministério da Saúde ele coloca alguns grupos para analisar e, por exemplo, pessoas que tiveram diagnóstico de ST, como eu mencionei, você dá um diagnóstico de HPV, por exemplo. O que você deveria fazer segundo o PCDT? Nesse momento, ofereceu a rastreio de HIV, sífilis, clamídia, gonococo e as hepatites. E um tempo depois também, novamente, HIV e sífilis. Pessoas que vivem com HIV deveriam, de 6 em 6 meses, fazer avaliação de sífilis e hepatites. E naquele momento do diagnóstico, pelo menos clamídia e gonococo. Pessoas vítimas de violência sexual vão ter que fazer o rastreio dessas ISTs e também, depois de um tempo, 4 a 6 semanas depois, repetir o rastreio da maioria delas. E aqui a gente vai ter que pensar como rastrear a clamídia e gonococo, né, conforme recomendação aqui do Ministério da Saúde. Esse trabalho é bem interessante do Fernandes Figueira, apesar de antigo, o que ele mostra aqui? As pacientes que chegaram lá com um diagnóstico de infecção por HPV, que elas tinham uma lesão de alto grau no colo uterino, para elas foi oferecido também rastreio de HIV, pelo menos. E foi encontrada uma prevalência de 11%. Elas não sabiam que tinham HIV, e lá ele estava, e foi possível o diagnóstico graças a essa orientação, porque elas tiveram a lesão de alto grau. Então, a importância da gente lembrar de rastrear outras ISTs frente ao diagnóstico de alguma. E a segunda pergunta, como rastrear? E quantas vezes a gente não ouve os pacientes falando, olha, a gente não está mais usando camisinha porque fizemos exames de sangue, estava tudo bem, e aí paramos de usar camisinha. Só que o exame de sangue, ele não é capaz de identificar todas as ISTs. Então, pelo menos metade delas vão estar descobertas por um exame de sangue normal. Por exemplo, o HPV, a IST mais comum no mundo, ela não é possível ser diagnosticada por um exame de sangue. E a gente sabe como as ISTs vão ter a capacidade de gerar complicações não só ginecológicas, mas também em outros sítios, complicações sistêmicas, inclusive. Então, vamos falar como rastrear algumas ISTs. Bom, clamídia e gonococo, que podem causar as cervicites, as oletrites, bartolinites, e, se não tratadas, evoluir para doença inflamatória pélvica. O grande problema é que a maioria dos casos, eles vão ser assintomáticos ou oligossintomáticos, como aquele caso que eu mostrei, o paciente com exame físico completamente normal, assintomática, e clamídia e gonococo estavam lá. Daí a importância do rastreio, ou seja, a prevenção secundária. O padrão ouro para o diagnóstico seria a biologia molecular, que a gente pode fazer tanto com material ali de colo uterino, pode fazer com material de conteúdo vaginal, quando a gente suspeita de gonococo. Aqui foi aquele teste do conteúdo de colo uterino. E também podemos fazer com material da urina. Só que na prática, será que a gente vai ter teste molecular disponível para todo mundo? Então, infelizmente, a maioria dos casos a gente vai esperar um diagnóstico clínico. Como eu mostrei, nem sempre vai acontecer. E se eu quero fazer uma prevenção secundária, eu quero pegar casos ainda assintomáticos. Então, infelizmente, o diagnóstico clínico não é a melhor estratégia, mas é o que vai ter no caso do SUS, por exemplo. A cultura vai ter baixa sensibilidade,
A sorologia para clamídia, ela tem baixa acurácia, ou seja, a sua positividade não necessariamente ela reflete a infecção atual e o do sítio genital, e a sua negatividade ela também não exclui que a paciente esteja com uma infecção genital naquele momento. Outro exame que pode ser interessante para o gonococo é o GRAM, se houver ali também um acometimento vaginal, porque o gonococo também pode infectar a epitélio vaginal. Então, se a paciente tiver algum corrimento anormal, você faz um esfregaço desse GRAM e ele pode, quem sabe, ajudar nesse diagnóstico, identificando ali os diplococos GRAM negativos. Mas no SUS, ou seja, o Ministério da Saúde dá algumas indicações para rastreio, como a gestante com menos de 30 semanas, mas como? Eu não tenho a ferramenta para fazer o diagnóstico. Esse é o problema. O herpes genital, a maioria dos casos a gente vai resolver com diagnóstico clínico, isso não vai gerar muita dúvida, aquelas úlceras rasas, superficiais, bem dolorosas, com o fundo hiperemiado, o fundo sujo, e geralmente as recorrências são no mesmo local. O diagnóstico clínico ele é bem satisfatório, sim. A cultura vai ter baixa sensibilidade, assim como a citologia de Tzanck, muito descrita, né, com a identificação das células gigantes, multinucleadas, mas a gente sabe que com baixa sensibilidade também. A biologia molecular, se for necessário para excluir, fazer algum diagnóstico diferencial, é interessante, fazendo um esfregaço ali da lesão, como aquele caso que eu mostrei. E a sorologia, ela pode ter alguma indicação quando você quer avaliar o risco em parcerias discordantes, especialmente em gestantes, mas talvez não ajude tanto assim, porque ela pode demorar muito para positivar e aí não ajudar naquela situação imediata que você quer saber se é uma lesão herpética ou qual o risco. O IgM também pode positivar em recidivas, então, na prática, talvez essa sorologia também não te ajude tanto assim. A gente não pode deixar de falar da sífilis, que é um problema de saúde pública eterno, uma epidemia. Os números não caem, só sobem. Em a maioria dos casos, a gente vai encontrar a paciente na fase latente, onde ela é assintomática. E nesse caso, então, os testes imunológicos é que vão nos ajudar a fazer o diagnóstico. Os testes treponêmicos, que são os específicos, eles vão ser os primeiros a positivar, então é por aí que a gente começa, e também são os testes rápidos disponíveis nas unidades básicas, então é muito interessante, porque você faz o teste rápido, se for positivo você já pensa então em confirmar, porque o teste treponêmico ele também vai ficar positivo para sempre ali na maioria das pessoas que já tiveram. Então, para confirmar, dado a alta prevalência da sífilis na nossa população, o ideal é seguir o teste não treponêmico, que ele não é específico, então você vai precisar saber o valor, por exemplo, do VDRL, e raciocinar em cima disso, né? Lembrando aqui que títulos baixos, menores que 1 para 8, podem ser situações também de cicatriz sorológica, podem ser falsos positivos, como em gestantes, em pacientes idosos, em usuários de droga, ou com doenças autoimunes, por exemplo. Então, sempre raciocinar com os dois testes juntos. Primeiro o treponêmico e depois o não treponêmico. A tricomoníase é outra IST que provavelmente ela é muito mais frequente do que a gente imagina. Com o advento da biologia molecular, que é o padrão ouro, a gente vê que a prevalência nos estudos ela é muito mais alta do que quando os trabalhos realizavam só microscopia a fresco ou só cultura, que vai ser o segundo teste melhor se não tiver a biologia molecular. Mas nem todo lugar vai ter essa cultura também disponível. A microscopia fresco, ela é interessante, mas ela tem baixa sensibilidade para identificar o tricomonas, né? Então, não é fácil de ver, ele vai perder a motilidade rápido também. Mas eu acho interessante aqui os sinais indiretos. Você vê um corrimento anormal, faz o exame a fresco, vê as clucéus e vê um aumento de polimorfos nucleares.
Daí a gente pode pensar que tem algum agente infeccioso associado. Geralmente há uma vaginose bacteriana associada, porque aquele processo inflamatório ele vai aumentar pH, levando também a aumento de anaeróbios. Então, sempre pensar se não tem um agente infeccioso aí quando parece uma vaginose bacteriana, mas tem ali aumento de polimorfos nucleares, certo? E não espere ver um quadro clínico florido, com cola em framboesa, em pele de leopardo, nada disso descrito em livro, porque a maioria das pacientes também vai ser óligo ou assintomática. É descrito que quando você vê no preventivo tricomonas, o ideal é que você confirme com algum outro teste, porque pode ser ali algum falso positivo, porque a princípio aquela coloração do preventivo ela não é o ideal para esse fim. Agora, olha esse caso aqui, uma menina de 20 anos que vem para uma consulta de rotina, tem uma vida sexual ativa sem preservativos e a gente faz o rastreio de ST, conforme a recomendação do CDC, sempre rastrear abaixo de 25 anos, e observem o resultado deste exame. Ele diz um teste para DST, quer dizer, uma doença sexualmente transmissível, positivo para 2 agentes, detectado 2 agentes. Só que a paciente, obviamente, fica desesperada, só que esses 2 agentes, ureaplasma urealítico e ureaplasma parvo, e o de cima ali, ó, Mycoplasma hominis, são 3 micro-organismos que fazem parte da flora normal. Não há nenhuma indicação de rastrear micro-organismos da flora normal, eles não são capazes de causar uma doença, não é uma doença sexualmente transmissível. Tá? Eles podem até estar mais associados à vaginose bacteriana e, por sua vez, a desfechos infecciosos. Mas eles, por si só, não são causadores de doenças sexualmente transmissíveis. Então, não há indicação de rastreio, como eu falei, está na minha outra aula, também disponível aqui no YouTube. Então, não tem indicação de tratar, obviamente. E esse artigo ele já fala sobre isso. Deveríamos testar esses agentes? E não. Só que a gente não pede o rastreio e vem. Porque existe toda uma comercialização envolvida por trás disso tudo e existem os painéis moleculares em que eu quero identificar, rastrear clamídia e vem tudo. Só que eu não pedi tudo. Então, isso já é discutido há um bom tempo, toda essa comercialização envolvida. Então, não há recomendação para testar, exceto ali, como eu falei, Mycoplasma genitalium, e mulheres com cervicites ou doença inflamatória pélvica de mais difícil tratamento, refratária, resistente, enfim. E aí, cuidado se você resolve tratar esses ureaplasmas e, no final das contas, você vai acabar causando resistência antibiótica e quando realmente precisar usar aquele medicamento, você não vai mais poder. E talvez o urealítico em altas cargas possa ter algum efeito de uretrite em homens, mas em mulheres isso não é descrito. Não posso deixar de falar sobre prevenção primária, né, o uso dos preservativos e também a vacinação. Temos vacinas aí disponíveis para evitar ISTs. A vacina contra HPV, que foi atualizada recentemente no Programa Nacional de Imunizações, agora fazendo um resgate também para adolescentes até 19 anos, com uma dose única. Pacientes com papilomatose respiratória recorrente também estão sendo contemplados agora. E, infelizmente, a cobertura vacinal ainda baixa. Essa vacina HPV de graça nos postos sobrando, podendo evitar uma IST muito importante. E eu gosto dessa mandala da prevenção combinada do Ministério da Saúde, porque não basta só a gente testar, a gente tem que falar de tudo, né? Da profilaxia, pré e pós-exposição para algumas situações e, obviamente, tratar. Porque com frequência essas pacientes vão ser assintomáticas, daí o benefício da prevenção secundária. Só que quantas não vão conseguir um atendimento, um diagnóstico correto, não vão conseguir sequer completar esse tratamento e quem sabe tratar parcerias. Então o que a gente acaba vendo é isso aqui, a persistência da cadeia de transmissão, infelizmente.
Bom, e como mensagem final, apenas lembrar que fez o diagnóstico de uma IST, não esquece de lembrar do rastreio das outras. E IST, gente, não tem uma cara específica, como eu falei, não vai ficar restrita a uma classe social, a questão econômica. Então, pensar sem preconceito, sem julgamento, para qualquer pessoa que tenha atividade sexual é ponto. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui, seu interesse. Esses são os meus contatos. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, é sempre muito bem-vindo. Tá bom? Até a próxima.